Eu sou René, o tema a grande tribulação, zelo de Deus. Tá aí um tema muito comentado nos nossos dias, essa grande tribulação. E como nós vivemos hoje, numa época de confusão, vivemos dentro da Grande Babilônia, dentro de um projeto, ou melhor, dentro de um sistema religioso confuso, e onde há muitas incertezas, muitas dúvidas, muitas conjecturas são feitas a respeito de um mesmo assunto. E quando entramos nas Escrituras, podemos constatar que muitos sofismas, ou seja, argumentos partindo de premissas tidas como verdade, mas que na verdade não tem assim fundamento, um respaldo bíblico dentro de todo o contexto das Escrituras. Às vezes, uns pegam um versículo salteado, descontextualizado, até mesmo do texto do livro, propriamente pior ainda dentro do contexto bíblico no todo. A respeito do assunto da grande tribulação, existem aí nos nossos dias três vertentes, três correntes teológicas, onde se vê assim contradição. E se existem três vertentes a respeito de um mesmo assunto, duas vertentes estão erradas. Não podem estar duas certas a partir do momento que se divergem. E também não poderia estar apenas uma errada e duas certas. Uns dizem que a grande tribulação será antes do arrebatamento da igreja, outros dizem que será na metade da grande tribulação, o arrebatamento da igreja, e outra vertente diz que será depois. O arrebatamento da igreja será depois da grande tribulação, ou seja, a igreja passará pela grande tribulação. Eu, particularmente, e buscando fundamento nas Escrituras e não em sofismas, não em conjecturas, porque há momento que a conjectura ela pode servir de recurso, contanto que essa conjectura não esteja descontextualizada. Mas ela não pode sair da realidade do texto para uma realidade alternativa. E hoje, essa pergunta está aí. É antes, no meio ou depois? A igreja passará ou não passará pela grande tribulação? Eu, particularmente, ou não quero usar aqui o termo particularmente, ou achismo, a partir do momento que está escrito que o Espírito de Deus ele não traz confusão. E se há três vertentes divergentes a respeito de um mesmo assunto, daí podemos concluir que verdadeiramente já vivemos dentro dessa grande Babilônia, da qual Jesus nos convida
no capítulo 18 de Apocalipse, a sairmos de dentro dela. E eu gostaria aqui de começar buscando respaldo nas Escrituras, aqui, lendo aqui em Gênesis 3, versículo 15. Quando Deus diz assim: e porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, esta quem? A semente da mulher, e tu quem? Satanás, a serpente, lhe ferirás o calcanhar. Ou seja, a Igreja de Deus, ela em todo o tempo, em toda a sua história na Terra, ela foi perseguida por Satanás na pessoa do sistema da época. E outra coisa que nós temos que desmistificar aqui é o seguinte, é que eu vejo muita gente, aqueles que afirmam que a igreja não passará pela grande tribulação, confundindo a ira de Deus com tribulação. A ira de Deus, conforme está aqui no texto base, eu destaquei aqui para justificar ou para separar a ira de tribulação, conforme está escrito em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 9, nós vamos entender uma coisa aqui. Primeiro Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 9, está escrito assim: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Vou repetir. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Então não podemos confundir ira com tribulação. A ira de Deus, ela é para os ímpios, para aqueles que rejeitam em todo o tempo o projeto de Deus para se salvarem ou para serem salvos. A Igreja de Deus, ela não passa a existir como dizem como afirma a teologia dispensacionalista, que ela passa a existir a partir de Atos 2. A Igreja de Deus na Terra, ela tem início desde quando foi dada essa sentença. E a perseguição começa ali. É preciso se entender ou se separar ira de tribulação. A tribulação sempre foi para a igreja, para o povo de Deus. É uma sentença, a sentença que foi dada em Gênesis 3, versículo 15. Em todo o tempo aconteceu. Então, se não entendermos, ou buscarmos entendermos, separar ira de tribulação, nós vamos ter que admitir que não vamos nem falar aqui de Jesus Cristo, não. Mas Estevão, Pedro, Paulo, Tiago foram alvos da ira de Deus. A ira de Deus, conforme está escrito no Evangelho segundo escreveu João, o apóstolo João,
capítulo 3, versículo 36, eu anotei aqui, ela é para aqueles que não aceitam a Jesus Cristo. Vamos ler aqui para ficar bem entendido. João 3, versículo 36. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Quando Noé, ali é uma história bem conhecida, a história de Noé, na época do dilúvio ali, ou na era antediluviana, ele entrou na arca, ou cumpriu, fez a vontade de Deus, está escrito, que somente Noé, Deus achou graça em Noé. Mas toda a raça humana, toda a população da época havia se pervertido, se desligado de Deus. E ali veio a ira de Deus sobre o mundo ímpio. Noé, mais 7 entraram na arca e se salvaram. Ali, sim, estava a ira de Deus se abatendo sobre a raça humana da época. Quando Sodoma, Gomorra e cidades circunvizinhas foram destruídas, ali estava se abatendo a ira de Deus sobre o mundo ímpio. E ali não era tribulação. Essa tribulação mencionada aqui em Apocalipse 3. Essa tribulação tão comentada nos nossos dias. Israel, durante toda a sua história, viveu tribulações, passou por fases de tribulação. Agora, uma pergunta se faz: por que a tribulação na vida da igreja, então? Essa tribulação ela pode vir por uma necessidade da própria igreja, do povo de Deus, por se desligar de Deus, começar a se enveredar pelo mundo, desprezando as ordenanças do mandamento de Deus. E pode vir também por outro motivo. A tribulação veio sobre Sadraque, Mesaque e Abednego, em Daniel 2. A tribulação que veio sobre Daniel, o autor desse próprio livro. Por que motivo, então? Eles estavam em pecado? Não. Assim como Jó? Não. E por que então aconteceu? Propósito de Deus. Projeto de Deus. Para que o seu nome fosse glorificado. Não é uma tribulação pior que o que aconteceu com Lázaro? O irmão de Marta e Maria, a quem Jesus tanto amava. E depois de tudo a gente vê o porquê. Quando questionaram uma das suas irmãs
lamentando, dizia o seguinte: se tu estivesse aqui, o nosso irmão não teria morrido. Jesus, ele sabia que Lázaro ia morrer. Por que Jesus não antecipou os fatos para que ele não morresse? É projeto de Deus. Lázaro morreu já 4 dias depois de morto. Seu corpo já em fase de decomposição, já fedendo. E Jesus justifica. Aquilo ali foi para a glória do nome de Deus. Que o nome de Deus fosse glorificado. Aqui em Lucas, no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 21, no versículo 13, tratando Jesus aqui a respeito exatamente da grande tribulação que haverá de vir, não sobre o mundo, mas sobre a igreja. A tribulação virá para o povo de Deus, não para o mundo. Para o mundo virá a destruição, a ira de Deus que há de se abater com a sua vinda. Aqueles que não estiverem no Evangelho sofrerão o dano da ira vindoura, da ira futura. Conforme João questiona de Mateus, no Evangelho segundo escreveu Mateus, no versículo 7, nos versículos 7 e 8, quando aqueles homens vinham ali a ele para ser batizado, ele perguntou: filhos de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Produzir frutos dignos de arrependimento. Conforme eu li em João 3,36, aquele que não crê no nome de Jesus Cristo, mediante o Evangelho eterno, não é preciso se enfatizar isso aqui. Não é simplesmente dizer eu creio no nome de Cristo. Isso aí o mundo inteiro está fazendo. É profecia, se cumprindo. Mas o Evangelho é que justifica, é a santa aliança. Aqueles que não crerem, a ira de Deus permanece sobre eles. Agora a tribulação, Jesus tratando com seu povo aqui, no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 21, versículo 13. Ele diz assim, ó: e vos acontecerá isto para testemunho. Eu gostaria aqui, eu fiz aqui uma relação, peguei aqui o texto base, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 9, e os referenciais aqui, existem muitos outros, é claro, mas seria demais, teria como citar todos aqui. Então, veja aqui uma relação, você confira, se você tem interesse, descobrir a verdade, confira. A ira é para os ímpios. A ira de Deus é para os ímpios. Onde diz aqui, ó, Sofonias 2, 1 e 3, João 3, versículo 36, Mateus, capítulo 3, versículos 7 e 8, Joel, capítulo 2, versículos 31 e 32, Isaías, capítulo 66, versículos 15 e 16, Apocalipse, capítulo 6, versículos 16 e 17, Apocalipse 11, versículo 18, capítulo 14, versículos do 9 ao 10, 9, 10 e 19,
capítulo 15, versículo 1, 16, versículo 1, 1 Tessalonicenses 5, versículo 4, 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo do 3 a 8, Apocalipse 19, versículo 15. A ira para os ímpios. Agora, a tribulação é para a igreja, para o povo de Deus. Coloquei aqui como texto base o que nós lemos já, Gênesis 3, versículo 15, e Mateus 24, do 9 em diante, Lucas 21, 12, 16 e 18. 1 Pedro, primeira epístola de Pedro, 2, 19 e 25, 4, 12 ao 19, Apocalipse 2, versículos 8 a 10, capítulo 2, do 20 ao 23, Apocalipse 3, versículo 19. Agora, eu ponho aqui, destaquei aqui alguns capítulos, alguns trechos da Bíblia, onde se fala, onde se vê a finalidade da tribulação. Lucas 21, 13, como já foi citado, Daniel 11, 35, Daniel 12, versículo 10, Lucas, capítulo 13, Apocalipse 3, versículo 10, 1 Pedro 4, do 12 ao 19. Eu gostaria aqui de afirmar o seguinte, que se fala da grande tribulação, essa que há de vir, que está para vir, como se fosse um fato inédito na história do povo de Deus. Não, desde a antiguidade, a tribulação para o povo de Deus. É que essa geração, ela já nasceu dentro de um sistema confuso, Babilônia. E onde existem muitos argumentos fundamentados, não na palavra propriamente dita, mas se vê alguns versículos isolados, desconsiderando todo o contexto bíblico, onde não se pode, onde não se tem liberdade para se fazer uma analogia bíblica num todo. Porque entra em contradição. Então aqueles que toda a vida sustentaram não querem contrariar, entrar em contradição consigo mesmo, contrariar seu ministério, porque está aí para defender a bandeira desse ministério, dessa empresa. Agora, eu quero aqui mostrar, dentro das escrituras, isso aqui não é conjectura, eu quero mostrar dentro das escrituras e os fatos históricos, porque sem os fatos também as escrituras não teriam legitimidade, ou então diria justificativa, ou veracidade. Mas os fatos dão veracidade para as escrituras. Por exemplo, aqui, as igrejas de Éfeso e Esmirna, igreja primitiva. Essa igreja que era perseguida, rejeitada, marginalizada pelo sistema de então, sistema romano, porque não cultuavam os deuses romanos, porque não tinham um imperador como um ser divino.
As igrejas viviam, zelavam pela palavra, zelavam pelas boas obras, zelavam pelo santo evangelho, pela santa aliança. Eram perseguidos, mortos, assassinados, as casas abandonadas, os bens confiscados. Isso durou não apenas um ano, nem 2, nem 3, nem 10, nem 20, nem 30, nem 50, nem 100 anos. Então, a pergunta é, se não é tribulação? Deus foi injusto com o próprio Filho Jesus, com o próprio Cristo, com Estevão, com Pedro, com Paulo, com Tiago, com tantos milhares e milhares foram mortos, assassinados. Porque tem a teologia dispensacionalista, para querer se justificar, um dos seus argumentos é que lá, quando Jesus trata de Mateus 24, quando Jesus trata nos outros referenciais a respeito da grande tribulação, ali é para Israel. Os evangelhos foram direcionados a Israel. A carta aos Efésios, capítulo 3, versículo 6, está escrito que Deus fez de dois povos, um só povo, mediante o Evangelho. Agora, e essa grande tribulação, já que a dispensação da igreja é a partir do versículo do capítulo 2 de Atos, e por quê? As igrejas de Éfeso e Esmirna sofreram perseguições, aconteceram as piores torturas, as piores barbáries que você possa imaginar quanto ser humano. Jogados nas arenas para serem devorados por feras famintas, eram mortos a ferro e fogo, mulheres grávidas, tinham sua barriga, o seu filho traspassado pela espada, servindo de espetáculo. Tribulação na vida da igreja. O que você me diz da igreja? Isso aqui já é predito por Jesus. Jesus para a igreja de Esmirna: tu terás 10 dias de tribulação. Igreja de Esmirna. Podemos ler aqui. E a segunda igreja da era cristã. Segunda etapa. Segunda fase. Vem Éfeso e Esmirna. Nesse período, onde um dia é dado por um ano, na linguagem bíblica, no livro de Números, Ezequiel, Números 14, 34, Ezequiel parece que 6, 4, não fala a memória. Isso aconteceu no governo de Diocleciano, foi de 302 a 312. A igreja era perseguida e morta, mas esses 10 anos foi intenso. Até que começasse a relaxar, cessar mais. Esses 10 anos foram terríveis. O povo de Deus era tratado como lixo, como escória. Até que acontecesse essa liberdade de culto, decreto assinado por Constantino, para a coisa folgar mais, o negócio era feio. E aí vem o período da igreja de Pérgamo, depois ali quando
vem a oficialização do cristianismo como a religião oficial do Império Romano. Quando Satanás estava sentando no seu trono ali, a base do trono, Satanás estava na igreja de Pérgamo. Foi quando aconteceu essa manobra. E ela passa por um período, a igreja de Pérgamo, digamos assim, mais sossego que diz respeito às perseguições. A perseguição maior, o problema maior é na espiritual. Quando a bagagem pagã começou a ser introduzida na igreja, um secretismo terrível. Agora, na igreja de Tiatira, a igreja de Tiatira, que finda aí, mais ou menos no ano de 1517, quando vem a reforma, a chamada reforma protestante. Jesus já falava a respeito dessa tribulação. E Jesus já disse aqui como grande tribulação que haveria de vir sobre a igreja de Tiatira. Eu gostaria de ler aqui sobre a igreja de Tiatira, onde se trata dessa grande tribulação que aconteceu ali, porque ela é a penúltima. Onde diz assim: e ao anjo da igreja de Tiatira escreve: isto diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras, o teu amor, o teu serviço, a tua fé, a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza, entrar e enganar os meus servos, para que se prostituam e comam do sacrifício da idolatria. E dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua fornicação, mas não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações. E darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Olha aqui, a grande tribulação vindo da parte de Deus para a igreja de Tiatira. Para correção. Aqui entre o zelo de Deus. Para a última tribulação, quando Jesus Cristo diz que haverá uma grande tribulação como nunca houve e nunca haverá, a pergunta é: esse termo tão grande usado aqui, essa expressão, essa força de expressão, por quê? Em que sentido? Por conta do teor das atrocidades que será tão elevado? Não. O que poderia acontecer de pior na vida da igreja tem acontecido. Ser desprezado, marginalizado, torturado e morto. E daí agora? O que pode acontecer mais? Só que Jesus Cristo ele diz o seguinte: não devemos temer ao homem, que simplesmente pode matar a carne, mas temer aquele que tem poder para, além de tirar a vida, lançar a alma no inferno. Jesus se referindo a ele como juiz. Essa grande tribulação aqui mencionada por Jesus, como nunca houve, é no sentido dimensional. Porque as tribulações que aconteceram na vida da igreja até agora, elas foram localizadas
vamos dizer assim, restrita ali um pequeno território às duas tribulações mencionadas aqui em Apocalipse, que aconteceram já na vida da igreja de Éfeso, Esmirna. Elas viveram o tempo todo em tribulação, perseguição, morte, sim. E depois de um período de trégua, entrando na igreja de Laodiceia e parte da igreja, de Pérgamo e parte da igreja de Esmirna, a grande tribulação de Esmirna nem aconteceu no seu final, como marca o encerramento de um período, entrando no novo período, que seria a igreja de Sardes, a partir de 1517, ou seja, os restantes, os remanescentes do massacre. Isso significa Sardes, os remanescentes, o resto, os que sobraram, os que ficaram do morte, sim. Então, ali aconteceu, mais propriamente no continente europeu. Especificamente no continente europeu. Só que daí para cá muitas águas rolaram, surgiu aí a primeira besta. Aliás, a segunda besta surge aí. Desculpem. A segunda besta surge a partir com esse advento, que é o sistema protestante, ou protestantismo, segundo sistema político eclesiástico. E tem agora prevista essa grande tribulação. Por vários fatores. O planeta hoje está dominado, hoje se fala de globalização, se fala de ecumenismo no mundo político e espiritual respectivamente, onde todo o planeta, toda a população mundial está dominada por esse sistema. Então não haverá escape na Terra. Você quer ver aqui? Com o advento do protestantismo, da reforma da igreja, os puritanos perderam a guerra. O partido puritano, na verdade, era um partido político e religioso. Perderam a guerra, fugiram. Vieram dar origem aos Estados Unidos. Ali com a formação das 3 colônias, deram origem aos Estados Unidos. E está aí dominando. É um dos 2 chifres da segunda besta. Só que esse próprio país, os Estados Unidos, essa nação, como um dos chifres da segunda besta, zelou tanto pelas escrituras, assim como a Inglaterra, que é a segunda coluna do protestantismo. Se você pesquisar, você vai ver que os Estados Unidos, primeiro na Inglaterra, foi criada a Escola Bíblica Dominical, em 1780, John Wesley. Em 1806, a Inglaterra criou a primeira sociedade bíblica. Em 1818, os Estados Unidos como nação criou a segunda sociedade bíblica. As igrejas protestantes, quase na sua totalidade, todas elas têm origem na Inglaterra e nos Estados Unidos. E daí que essas duas nações hoje não têm evangelho como religião oficial, como nenhuma nação no mundo tem, nem mesmo Israel, mas o cristianismo, que é o paganismo transvestido para enganar a humanidade. Então, é isso aí. A ira de Deus é para os ímpios e a tribulação para a igreja. Eu gostaria de encerrar lendo aqui
Apocalipse 3, versículo, a partir do versículo 14, onde se trata da igreja de Laodiceia, se falando da atualidade que ninguém quer ser, ninguém quer assumir, mas a palavra Laodiceia tem um sentido, como todas as outras, tem o seu sentido etimológico, conforme suas características, cada época, e o julgamento da humanidade acontecerá no período da igreja de Laodiceia. Esse é o sentido etimológico da palavra Laodiceia. E quando Jesus, tratando com a igreja de Filadélfia, ele diz: eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra. Isso aqui, Apocalipse 3, versículo 10. Quando Jesus fala isso, se essa tentação não acontece em Filadélfia, que é a penúltima igreja, está claro, ela acontecerá na igreja de Laodiceia, que será a última fase. É para a igreja de Laodiceia que Jesus Cristo virá. E o homem da igreja que está em Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, eu estou enriquecido e de nada tenho falta, mas não sabes que és um desgraçado miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que em ti riquezas e roupas brancas para que vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, que unge os teus olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. De todas as igrejas tratadas aqui em Apocalipse, nenhuma delas sofreu tão grande repreensão da parte de Cristo como a igreja de Laodiceia. Nenhuma. E as outras, Éfeso e Mirna, Tiatira, passaram por tribulações tremendas. E a igreja hoje, na boca de muitos, não vai passar. Mas eu quero encerrar aqui. Quando eu encerrar, mas eu lembrei aqui. No livro de Daniel 11. Para encerrar aqui, esse vídeo no livro de Daniel, capítulo 11. O versículo... A partir do versículo 32. E aos violadores da aliança, com lisonjas perverterá, mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e fará proeza. E os entendidos entre o povo ensinarão a muitos, todavia cairão pela espada, pelo fogo, pelo cativeiro e pelo roubo por muitos dias. E caindo eles, serão ajudados com pequeno socorro. Mas muitos se ajuntarão a eles com lisonjas. E alguns dos entendidos cairão para serem provados, purificados e embranquecidos até ao fim do tempo, porque será ainda para o tempo determinado. No mesmo livro de Daniel, capítulo 12, versículo 10. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os ímpios
procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os entendidos entenderão. Isso aqui está falando da grande tribulação. Isso aqui está falando da investida que o anticristo fará. Esta última batalha, Satanás na pessoa do anticristo investirá contra o povo de Deus. O alvo aqui é a Santa Aliança. Hoje nós estamos vivendo uma guerra ideológica, política ideológica, diplomática, envolvendo todo o sistema, todos os segmentos dominados por ele. Mas está chegando o dia que Satanás faz guerra contra a igreja de Deus. Alguém poderia perguntar: o que é a igreja de Deus, afinal de contas? Quando você afirma que catolicismo e protestantismo se unem para lutar contra a igreja de Deus, contra Deus na pessoa da sua igreja. É que se alguém imagina que será salvo por apenas ter um título de crente, sou crente, ou por ser membro de um ministério tal, ministério X, está redondamente enganado. Hoje a teologia define o seguinte: são dois grupos cristãos: os católicos apostólicos, romanos católicos apostólicos protestantes. Só que a igreja de Deus, ela tem uma definição, tem um conceito. Apocalipse 12, versículo 17. São aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm testemunho, a fé em Jesus Cristo. Apocalipse 14, versículo 12. Se repete. São aqueles que guardam. Aqui está a paciência dos santos. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm um testemunho, a fé em Jesus Cristo. A Bíblia diz que está escrito que o que vale para Deus hoje não é gesto, não é isto, não é aquilo. Mas o que vale para Deus é ser uma nova criatura. E o homem só é transformado numa nova criatura quando ele aceita o Evangelho verdadeiramente. É lavado pela palavra. Conforme Jesus disse para os apóstolos. O Evangelho segundo escreveu João, capítulo 15, versículo 3. Porque vós estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Então isso aí, eu quero aqui encerrar esse vídeo, agradecendo a Deus pela oportunidade e pela sua atenção. Eu pretendo fazer um vídeo a respeito da grande tribulação, onde Jesus, capítulo 18 de Apocalipse, no versículo 4, 6, 4, se não faz a memória aqui, ele faz um convite para o seu povo. Isso mesmo. E ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Que Jesus tenha misericórdia de nós. Que Ele venha abrir o nosso entendimento neste mundo de confusão, para que não sejamos condenados no dia da ira. Mas conforme está escrito, foi lido aqui no texto base, na introdução, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 9. Nós não fomos destinados para sofrer o dano da ira, mas para a salvação, a aquisição da salvação em Cristo Jesus. Amém.